Amém, graça e paz. Estamos mais um dia reunidos na presença do Senhor. Vamos partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Tem algo que tem queimado no meu coração nesses últimos dias, que é falar sobre a vinda de Jesus, sobre o retorno de Jesus. E é algo que é de extrema importância, porque já estamos vivendo os dias da vinda de Jesus. E é uma pregação que não se pode deixar de fora. Nós precisamos estar totalmente mergulhados nessa palavra, nesse ensino sobre a vinda do Senhor Jesus. Falar sobre a vinda do Senhor Jesus não é só falar de profecias, mas falar da vinda do Senhor Jesus é falar de preparação espiritual, é falar de posicionamento espiritual, disciplina espiritual. É isso que faz o retorno de Jesus, ter um sentido totalmente diferente em nossas vidas. É a forma que nós estamos colocando, aonde nós estamos colocando o nosso coração, aonde nós estamos colocando a nossa vida, que define ali sobre o retorno de Cristo. Como? Jesus não vai voltar se a gente estiver vivendo bem ou mal? Não, não é sobre isso, mas é sobre o que vai acontecer com a sua vida no retorno de Cristo. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo o juiz, o Senhor continua sendo o Todo-Poderoso, mas a nossa ação diante do Senhor é que precisa ser refeita, e é por isso que há a pregação do tempo do fim, para que nós, cada um de nós, venhamos nos preparar para o retorno de Cristo. Porque o Senhor, a todo tempo, Ele já está preparado. Ele é o dono da eternidade, como falei, Ele é o dono de todas as coisas, Ele não tem preparação. Ele é preparado. Agora, nós precisamos estarmos preparados para esse grande dia. Eu gostaria de início ler um versículo que está aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Ele diz: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus ele fala arrependei-vos, ele está falando de metanoia. Ele está falando de mudança de vida. Ele está falando de mudança de caráter, de mudança de caminho. Ele está falando de um novo viver. Ele está falando de um novo coração. Ele está falando de novas obras. Ele está falando de uma vida diferente, uma vida transformada. E por que nós precisamos de transformação? Nós chegamos a Cristo totalmente cobertos de pecados e iniquidades. Nós chegamos a Cristo sem valor algum. No entanto que Jeremias ele cita sobre o barro, o vaso nas mãos do olheiro, onde ele pega aquele vaso, não está de acordo com a vontade do Senhor, e ele vem e refaz toda aquela massa, joga água, coloca na mesa e vai moldando segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus. Nós chegamos em Cristo um vaso totalmente sem qualquer qualificação para receber das coisas celestiais, para viver nas mãos do Senhor. Porque para que a gente viva nas mãos do Senhor, é necessário que a gente esteja nele, que a nossa vida esteja confiada a Ele. Porque se a gente mesmo tomar as nossas vidas e viver conforme as nossas vontades, nós não estamos nas mãos do Senhor. E nessa transição, o Senhor vai nos moldando, vai nos transformando. Por quê? Porque nós éramos um vaso, nós éramos um material totalmente inutilizável. E o Senhor traz para a mesa, a mesa da transformação, e Ele começa ali a moldar com suas próprias mãos para que o ser humano se torne não só capaz de viver a vontade de Deus, mas também pronto nessa terra para manifestar a glória dEle. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos estarmos preparados
para esse grande dia, mas moldados conforme a vontade do Senhor. E é por isso que nós passamos por essa metanoia, nós necessitamos dessa metanoia. Para quê? Para que exatamente nós venhamos ser aprovados por Deus. O Senhor, Ele inicia o seu ministério dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra arrependimento, ela significa metanoia. Nós precisamos mudar nossa vida diante do Senhor. Os dias estão chegando. Os dias estão chegando em que as trevas vão aumentar, de que as coisas nessa terra vão começar a virar de ponta cabeça. Nós já estamos vivendo esse início. Mas o que importa não é o cenário do mundo. O que importa não é aquilo que o mundo tem manifestado. Nós sabemos que o anticristo vai se levantar, que ideologias vão se levantar, que o sistema maligno vai continuar se levantando e crescendo. O mais importante diante disso tudo não é o que a gente vê, mas é como nós estamos diante do Senhor. Será que nós estamos prontos para a vinda do Senhor? Esse evangelho de arrependimento, ele nos mostra que a nossa vida, ela precisa de uma mudança total, radical, profunda. Não é aquela mudança simples que você governa com a sua própria carne. É uma mudança sobrenatural onde o Espírito Santo te domina e te faz viver cada passo da sua vida. É essa mudança que Jesus ele quer que aconteça em nossos corações, uma mudança onde ele possa totalmente guiar as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, porque ele quer verdadeiramente ministrar sobre nós a vontade dele, e a vontade do Senhor é perfeita. Então, nós vemos que neste mundo tem muitas pessoas que estão sendo preparadas para o grande dia do Senhor. Há pessoas que estão morrendo pelo nome de Cristo. Há pessoas que estão padecendo por causa do amor à palavra de Deus, o amor ao Evangelho, amor a Jesus, porque sim, Jesus é a palavra. Por obediência, por temor e tremor, muitas pessoas, muitas famílias têm sido alvo, do inimigo, porque pregam o Evangelho, porque anunciam a glória de Deus, porque têm mostrado sinais e maravilhas e são perseguidos. Isso tem que acontecer e já está acontecendo. Nós não vemos isso no nosso país, mas vários países afora nós temos visto o quanto de pessoas têm morrido por amor ao Evangelho. Tem pessoas que deixaram tudo em sua casa, deixaram suas famílias. Muitos ministros do Senhor, muitos evangelistas, muitos missionários ganham o campo, saem do seu lugar, deixam a sua família para quê? Para que a palavra de Deus venha ser levada em vários outros lugares, alcançando regiões que até ali não tinham sido alcançados com a pregação do Evangelho. Se desfaz do seu trabalho, se desfaz do seu tempo, de tudo de si, para se doar por amor a Cristo, cumprindo o que as Escrituras Sagradas diz, que ide pregai o Evangelho a toda a criatura. E a gente tem visto essas pessoas em campo, ganhando vidas para Jesus, enfrentando o inimigo face a face, enfrentando situações difíceis de lidar, tendo que confiar no Senhor e isso basta, tendo que todo o seu refrigério, a sua alegria tem sido ali Cristo. E nós vemos que essas pessoas têm trazido glória para o nome de Deus. Quantas pessoas estão em abrigos refugiadas para levar a palavra de Cristo, escondidas, porque se forem pegas vão ser mortas. Quantas pessoas foram soterradas, foram eliminadas a fio de espada, a armas. Quantas pessoas nós vemos relatos? Se a gente colocar aí no YouTube as vidas que têm padecido pelo nome de Cristo, principalmente nos países do Oriente, nós vamos ver a quantidade de pessoas
que têm perecido por causa do amor ao Evangelho. Quantas pessoas que, como diz o escritor de Hebreus, não são dignos, não foram dignos de estarem, de um mundo receber essas pessoas. Porque tamanho amor tem derramado sobre vidas, tamanho amor tem tido com relação a Cristo, com relação à pregação da palavra. Nós vemos que o Senhor, Ele nos chama ao arrependimento. E mudança de vida significa você pegar aquilo que você não vivia e você começar a viver. Significa você pegar a vida que você tinha lá atrás, que era uma vida de corrupção, uma vida de mentira, uma vida de engano, de prostituição, uma vida de prazeres carnais, seja ele qual for, uma vida de engano, perversidade, iras, brigas, ou até mesmo muita diversão, se era isso que muitos tinham, né, em mente, que era algo maravilhoso, algo bom, é você pegar tudo isso e você deixar de lado, mas usar toda a sua força com a qual você fazia ali para viver para Cristo. É você pegar toda a sua alegria e colocar no Senhor. É você pegar todo o seu amor com que você se dedicava às obras lá fora e você colocar diante do Senhor. É você pegar a sua vida, aquilo que você fazia com excelência lá fora e trazer uma excelência com Cristo. Mudança de vida, metanoia, verdadeiramente é você deixar um caráter totalmente transformado. É você deixar com que o Senhor manifeste a glória dele no seu coração. É você dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É você dizer, Senhor, toma a direção da minha vida, toma a direção das minhas palavras, toma a direção daquilo que eu vou fazer, Senhor. Que seja o Senhor que venha operar em mim. Então nós precisamos dessa preparação. Nós precisamos estar prontos para morrer, se for possível, pelo nome de Jesus. Nós precisamos estar prontos para padecer nessa carne, se preciso for, pelo nome de Jesus. O Evangelho é total renúncia. Não é eu apenas renunciar aqui determinadas situações. Não, eu perdoo, eu amo. Mas se for para mim sofrer na minha carne, se for para que eu venha me ferir, perder noites de sono, ou passar por algum tipo de sofrimento, não, isso aí eu já não aceito. Não, o Evangelho não é isso. Arrependimento é você abandonar a sua natureza, e você deixar com que a natureza de Cristo penetre no seu coração e te direcione. E a natureza de Cristo não é covarde. A natureza de Cristo não é limitada ao sofrimento. A natureza de Cristo, ela não se perde com a tribulação. Ela não se perde com o levante. A natureza de Cristo, ela não se acovarda, ela não se esconde. Mas pelo contrário, a natureza de Cristo, ela se revela nas trevas. Ela se mostra nas trevas, para que as trevas venham ser dissipadas. Nós precisamos trazer Cristo para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa casa. Sabe, muitas pessoas veem em nós o exemplo, e esse exemplo, ou elas se inspiram a seguir, ou elas se inspiram para não seguir. Nós podemos tanto glorificar o nome do Senhor, como também nós podemos diminuir o nome dele, envergonhar o nome dele. E nós precisamos entender que a nossa função aqui na terra, o propósito pelo qual nós nascemos, não é para viver longe do Senhor. É por isso que é necessária essa metanoia. É por isso que é necessário que o barro, ele seja ali transformado, ele seja mexido e se transforme em um vaso de honra, em um instrumento de honra diante do Senhor. Paulo mesmo escreve, o que é que nós trazemos da nossa velha vida para Cristo? Nada. Nós não trazemos nada da nossa velha natureza. O que nós podemos trazer da nossa velha natureza é esse corpo que nós temos, porque é a única coisa que nós podemos trazer, porque a mente e o coração também vão ser trocados.
O Senhor, ele diz que quando nós vamos diante dele e confessamos e recebemos como Senhor e Salvador, ele nos dá um coração de quê? De carne. Ele nos dá uma mente o quê? Transformada. Isso é metanoia. Metanoia é mudança de vida, é mudança radical, é água e vinho. Metanoia é você verdadeiramente virar as costas, botar um bloqueio naquele caminho, fechar aquele caminho que você já viveu e começar dali para frente como tudo novo, porque assim é o que o Senhor nos garante, que dali para frente é tudo novo. Se vivemos o que é velho, ainda não estamos passando por uma metanoia profunda. Nós precisamos viver o ministério de Cristo. A primeira pregação que o Senhor faz é arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, ele está dizendo, ele não pregou primeiro o amor. O amor vem depois, na sua morte. Ele não pregou primeiro justiça. Justiça veio depois. A primeira pregação que Jesus trouxe foi arrependei-vos. Porque pelo arrependimento você experimenta o amor de Cristo. Pelo arrependimento você experimenta a justiça de Deus. Pelo arrependimento os céus se movem. Porque sem arrependimento você não consegue encontrar Cristo. É pelo arrependimento que há a ação da fé em nossos corações. E será que nós estamos prontos para a vinda do Senhor? Se Deus dissesse hoje é o grande dia do retorno do Messias, no seu coração, você subiria? No seu coração, você está pronto? É daqui a 5 minutos o retorno de Jesus. Você está pronto para daqui a 5 minutos encontrar com o Senhor? Você está pronto para o julgamento, seja por obras, seja por palavras? Porque todos os dias nós passamos pelo julgamento da palavra. O Senhor não nos julga, é a palavra que nos julga. Nós passamos pelo julgamento da palavra. Todos os dias nós passamos pelo julgamento de nossas ações, das palavras que sentimos, que falamos, dos sentimentos que temos. E muitas pessoas hoje é guiado pelo sentimento. Sente e em cima do seu sentimento fala, age. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é sentimento, é poder. Nós temos que usar os sentimentos porque fazem parte da nossa vida. Nós temos que usá-los para que a glória de Deus seja manifestada, mas não para que o nosso coração venha cair, venha fraquejar. E será que nós estamos preparados para esse grande dia? Como eu disse, várias pessoas estão se preparando, estão entregando suas próprias vidas, não tem nada de material, não tem muitos deles nem família mais. Eles têm talvez contatos, porque eles não podem ter. Muitos deles vivem dependendo poderosamente da ação de Deus. E quantos já se perderam em campo? Quantos estão feridos em campos, somente supridos pela presença de Deus, sem ter ninguém por perto? E quantos hoje, quando a gente olha nesse chamado de arrependimento, não quer se desfazer desse mundo, não quer se desfazer dessas coisas naturais da terra, naturais da natureza humana, porque amam o mundo, porque amam os prazeres do mundo, porque acham que sem o mundo não conseguem viver. Não conseguem viver sem uma festa, não conseguem viver se não controlar, sem controlar sua boca, não conseguem viver sem controlar suas ações. A verdade é que todos nós precisamos dessa metanoia. O mundo precisa dessa mudança. Nós não podemos mudar o mundo. Eu já vi essa frase, achei muito interessante. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nossa casa.
Através do nosso testemunho, através da nossa conduta. Nós somos responsáveis por mudar a nossa própria vida. Se você não ganha uma alma para Jesus, mas se você manter a sua vida em santidade, você está garantido. Você preservou a sua alma diante do Senhor. Mas muitos não querem abandonar, porque a terra, os prazeres dessa terra, eles trazem alegrias entre aspas. Eles trazem ali diversões, eles trazem ali alívio. Mas e depois? Depois vem o choro, vem a opressão, vem a enfermidade, vem as tribulações, vem as consequências, porque tudo nessa terra tem consequência. As pessoas hoje têm vivido atormentadas, têm vivido com lares destruídos. Por quê? Por falta de arrependimento. E enquanto uns estão se preparando, doando tudo, até o sangue tem se doado diante do Senhor, na obra de Deus, outros estão em preparação. Outros estão caminhando, renunciando, crescendo. Estão buscando sim o arrependimento. Mas existe um terceiro bloco de pessoas que estão precisando de arrependimento. Não estão preparados, não estão se preparando e ainda estão dormindo. O dia do Senhor, ele vem. Ele não tarda a sua promessa. O Senhor, ele está às portas. E como que você vai enfrentar esse grande dia? Como que você vai chegar diante do Senhor, sabendo de todas as oportunidades que Deus está te dando de arrependimento? O primeiro evangelho que o Senhor quer que você viva é o do arrependimento. Não é o do amor, não é o da justiça, mas é o do arrependimento. Aleluia. Porque se não houver arrependimento, não há misericórdia de Deus, não há graça. A graça, ela é manifesta quando o pecador se arrepende. Porque o próprio Senhor diz que a oração do pecador, ela não é ouvida. A não ser que seja uma oração de arrependimento. Como nós poderemos escapar da justiça de Deus, do juízo de Deus, se não nos arrependermos? Se não nos voltarmos ao caminho de santidade? Se não mudarmos a nossa forma de pensar, que é corrupta, que é pecaminosa, que é totalmente depravada? Nós sempre estamos pensando, antes de vir o pensamento de fazer aquilo que é certo, vem o pensamento de vingança, vem o pensamento ruim, vem o pensamento de apontar, de acusação, porque é da nossa natureza. Depois é que nós vamos lembrar, depois é que vem na mente, não posso fazer isso porque eu sou crente. Mas antes de a gente entender que não se pode falar ou agir em determinadas situações, nós pensamos sempre o ruim. Nós tentamos sempre agir no que é ruim. Aí entra o domínio próprio, nos controlamos, o Espírito Santo fala e tudo ali fica resolvido. Mas antes disso vem o que é ruim. Nós precisamos viver esse arrependimento para escapar da ira de Deus. O Senhor diz, é terrível cair nas mãos de Deus. É terrível. Não há quem suporte cair nas mãos de Deus. Nós precisamos entender que esse mundo está passando por uma preparação. Está passando pelo momento onde está havendo a separação do joio e do trigo. E nós precisamos nos preparar para que a gente suba para a glória. Nós podemos executar grandes obras diante do Senhor. Mas nós não queremos muitas vezes nos arrepender. Quantas vezes o Senhor toca no nosso coração e diz, vai pedir perdão, e a gente não, eu não quero. Ou então, não, eu nunca mais vou fazer, vou deixar.
Ou então, não, eu peço lá na frente, quando eu venho a oportunidade, só que nunca chega. Nós precisamos nos arrepender de ser rebeldes diante da presença do Senhor, de não honrarmos como deveria ser a presença do Senhor. Nós não nascemos para nós mesmos. Você já se perguntou que propósito é você ter participação nessa terra? Você já se perguntou? Você já se perguntou o porquê que você nasceu? Que não foi para viver uma vida de farra, de bebedeira, de destruição, de prostituição, de mentira. Mas pelo contrário, foi para que você pudesse conhecer o que é o céu. Foi para isso que você foi criado. Para que houvesse uma mudança na sua vida e você pudesse reconhecer, viver algo que você nunca viveu nessa vida. Quem trouxe tudo isso, quem trouxe os prazeres dessa terra foi o inimigo de nossas almas. Deus não criou isso. Deus deixou o que é perfeito, Deus criou o que é perfeito. O homem, com sua astúcia, movido pela sua ganância, movido pelo instinto maligno, ele deu forma a muitas coisas, que trazem destruição para o homem. É por isso que o Senhor fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós temos que verdadeiramente viver em arrependimento, mudar as nossas vidas. Porque se a gente não mudar, nós não conseguiremos alcançar a salvação. Entenda, o primeiro evangelho é arrependimento. Se arrependa pela forma que você trata seu esposo, sua esposa. Se arrependa pela forma que você trata seus filhos. Se arrependa pela negligência da palavra de Deus. Se arrependa por não obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Se arrependa por não ser igreja aonde quer que você vá. Se arrependa por não tratar com amor as vidas que o Senhor tem colocado ao seu redor. Se arrependa por não ter muitas vezes disciplina espiritual. Se arrependa porque muitas vezes você quer colocar suas emoções, as suas qualidades acima da palavra, acima da glória a Deus. Porque eu sou assim, porque eu já sofro tanto, porque, meu Deus, a minha vida é tão turbulenta, é tão assim, Deus tem pena de mim, Deus tem, a misericórdia do Senhor já foi manifestada. O Senhor, Ele nos confiou um Espírito Santo. Ele é santo, Ele é reto, Ele é poderoso, Ele é ousado. Ele nos ensina todas as coisas. Nele não temos falta de nada. Nele nós somos consolados. Nele nós somos livres. Então, se o Senhor nos deu esse Espírito, porque nós queremos ser vítimas, nos fazer de vítimas. Eu não consigo, eu sou fraca. Porque a tribulação é forte demais. Coloca o Espírito Santo à frente. Se você está achando que está forte demais, é porque você está lutando com as suas mãos. Se você está achando que você é fraco demais, é porque você não está deixando o Espírito Santo tomar a ação da sua vida. Cabelo? Se você tem achado que essas situações que têm te cercado são situações que estão além da sua força, é porque não é o Espírito Santo que está liderando toda a situação, liderando a sua vida. Sem o Espírito Santo, nós somos fracos sim. Sem o Espírito Santo, para resumir, nós somos mortos. O morto não reage, o morto não tem força. O morto, ele vegeta. Ele vegeta ali, ele fica só ali, guardado, inerte. Então nós precisamos entender que nós necessitamos de arrependimento. Se prepara como igreja, se prepara para o sofrimento, suporte essas pequenas ações, deixa o Espírito Santo ganhar forma no seu coração, deixa ele dominar a sua vida, deixa ele controlar a sua vida, porque enquanto você estiver com as suas mãos liderando, enquanto você estiver com as suas mãos agindo nas situações, você não vai ter êxito em nada.
só vai acumular como uma bola de neve, a ponto de o máximo que vai acontecer é você desistir da caminhada cristã, porque você não está suportando. Mas por que não está suportando? Porque é você que está agindo e não o Espírito Santo. Porque é você quem está tomando a rédea, é você quem está determinando os passos, as palavras, as ações e não o Espírito Santo de Deus. A destruição acontece quando não há Jesus, quando não há o Espírito Santo de Deus. Porque aonde a luz, aonde o Espírito Santo chega, há vida e vida em abundância. Então, enquanto não houver o arrependimento, não vai haver a glória de Deus. Não vai haver. Enquanto não houver uma mudança de vida, enquanto não aceitar Cristo verdadeiramente. Quando eu falo verdadeiramente, eu falo para renunciar tudo e todos se for possível. Se for necessário renunciar todas as coisas, sim, renuncio todas as coisas. É como aquele pessoal que está lá, doando a sua vida, derramando sangue, correndo risco, perigos de morte, perigos de doença, muitos deles escondidos em abrigos, nos mais diversos possíveis para levar o evangelho. Enquanto a nossa vida não entrar em acordo com a vida dessas pessoas em ações, nós não estaremos vivendo uma fé verdadeira. Ah, mas o Brasil, ele não está sofrendo uma perseguição, ele não sofre. O Brasil é um país bom. Sabe por que não sofre perseguições? Porque não tem pessoas como aquelas que estão lá fora. Se uma de lá viesse para cá e começasse a pregar, eu sei que existe, elas seriam perseguidas. Não é o lugar, mas é quem está no lugar. Quando Jesus ele chegava a Jerusalém, chegava nas regiões onde ele ministrava, ele era ameaçado, era expulso das sinagogas, colocavam ele, tentavam lançar ele ribanceira abaixo, era confrontado, era escarnecido. E por que não tem acontecido no Brasil? Porque não tem pessoas que manifestam esse evangelho. As poucas que tem estão sendo perseguidas, sim. As poucas que tem estão sofrendo ataques, sim. Sofrem ameaças de morte. As poucas que tem, que não se compara àquelas que estão vivendo lá, sofrem perseguições, sim. Mas por que nós não vemos como lá? Porque os ministros de Deus do nosso Brasil, eles ainda estão poucos. E aqueles muitos que têm, aquela grande quantidade que a gente vê de cristão, que se declaram cristão, muitos deles não manifestam o evangelho genuíno. É o evangelho que o mundo ouve. Se o mundo ouve, então não é um evangelho de arrependimento. Então veja o quanto nós precisamos mudar. Se você fizer diferença na sua casa, no ambiente em que você mora, essa luz ela vai se espalhar. Se você fizer diferença na sua família, como igreja, essa luz vai se espalhar. Mas você precisa entender que é necessário estar pronto para sofrer. Evangelho é sofrimento. Se arrepender é sofrimento, porque você vai negar todos os dias o seu eu, para que o Senhor possa dominar, para que o Senhor possa liderar, governar a sua vida. Será que nós estamos prontos para ser mártires? Será que nós estamos prontos para perder braços, pernas, para ir a prisões, tribunais? Ou será que o que nós temos não é suficiente nem para nos manter de pé? Será que o evangelho que você está vivendo está servindo para te manter santo diante do Senhor? Será que o evangelho que você está vivendo tem mantido
o seu ambiente, o ambiente onde você mora tem mantido graça, tem manifestado glória. Avalie-se. Coloque no seu coração que ser cristão é ser como Cristo. É tão simples você falar sobre isso, é uma coisa que você pode dizer, eu já ouvi isso, eu já ouvi dizer que ser cristão é como Cristo. Mas não é só para ouvir, é para você entender o que é ser como Cristo. É mudança total de vida, é mudança total de mente, é mudança total no coração, mudança de posicionamento. Eu não posso agir como o mundo age, eu não posso fazer o que as pessoas comuns sem Cristo fazem. Eu tenho que fazer o diferencial. Eu tenho que fazer o que traz glória para o nome do Senhor. Nós temos que ser atraídos por esse evangelho. Isaías 53, ele vai falar quem foi que creu na nossa pregação. Quem foi que creu na vida do Senhor. O Senhor, ele ministra sobre nós. Ele ministra ali na cruz o amor. Ele vem antes, ele fala sobre arrependimento. Ele primeiro abre caminho. João também vem e ministra arrependimento, porque antes de manifestar o amor, deve se manifestar arrependimento. E para haver arrependimento, é necessário que haja pregação de santidade, pregação de disciplina, de correção de vida. E aí, Jesus lá na cruz, ele manifesta o seu amor. Ele manifesta a sua vontade e a vontade do Pai, salvar o perdido, salvar o pecador. E o que ele faz? Ele é enviado, ele inicia o seu ministério com sinais, milagres, prodígios, com a palavra de arrependimento, ensinando o caminho, ensinando a prioridade do discípulo de Cristo, ensinando a prioridade dos filhos de Deus, trazendo conserto, consertando os corações que estavam distantes de Deus e colocando os corações unidos a Deus. E a partir daí, ele, para se cumprir o seu ministério, ele é morto e ele ressuscita. E é na sua ressurreição que ele ministra também sobre nós que todo aquele que crê em quê? No sacrifício de Cristo. Crê que Ele é suficiente para salvar. Crê que Ele é poderoso para perdoar o pecador. Para perdoar aquele que se arrepende. E o que Ele diz? Todos esses que crê. Mas não é um crer de dizer eu acredito. Só eu acredito. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Mas se as suas atitudes mostram o contrário, você não crê. Porque aquele que crê no Senhor, ele anda conforme o Senhor. Conforme o ensinamento do Senhor. Aquele que crê em Cristo, anda em conformidade com o que Ele nos ensina. E aí, o que acontece? Ele começa a manifestar, os discípulos começam a manifestar, a partir daí eles começam a pregar Cristo ressuscitado, o plano de salvação, que é através de Cristo Jesus. Pedro, ele começa a ministrar, ganha almas ali, fariseus se convertem ali, porque por causa da morte e ressurreição de Cristo, porque eles tiveram provas disso, do poder de Deus, agindo através de Cristo Jesus, perdoando o pecador e salvando. E essa mesma pregação hoje tem sido ministrada sobre a terra. Mas quem está crendo em Cristo Jesus para seguir verdadeiramente a Ele? Quem está poderosamente confiando no braço forte do Senhor? Quem tem se disposto a negar tudo de si e dizer eu creio em Jesus e eu vou tomar a minha cruz e segui-lo? Quem tem feito isso? Temos colocado sempre muitos complexos. Como aquele discípulo, Senhor, deixa eu te seguir, vem. Não deixa sepultar primeiro ali meu pai. Ou então entram, dizem eu vou, e depois não dá para mim não. Eu vou voltar de novo para a velha vida.
Porque isso aqui é muito pesado. E o Senhor diz, aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que inicia um trabalho em Cristo Jesus não pode olhar para trás. Mas o trabalhador não é só aquele que prega, não é só aquele que recebe os dons. O trabalhador é todo aquele que crê em Cristo, porque a partir dali eles vão ser servos do Senhor. Então, nós vemos que existe pessoas hoje que não querem o Evangelho, que não querem verdadeiramente uma obra de restauração. Por quê? Porque estão totalmente envolvidos com valores desse mundo. E é preciso nessa situação. Glória a Deus, Giovana. Vamos já estar orando. E eu vou pedir o nome de vocês, para quem tem pedido de oração, para a gente estar intercedendo. Amém? Então, diante disso, nós precisamos ser luz. Como eu falei no início, se nós formos luz, as trevas vão se dissipar. Nós aprendemos do Senhor que precisamos jejuar. Nós aprendemos do Senhor que precisamos meditar na palavra, que precisamos entrar em oração. Mas por que muitas vezes nós vivemos dias difíceis em nossas vidas? E eu estou falando no sentido de negligência. É justamente por deixarmos de praticar o que a palavra nos manda, nos ensina, que nós vemos destruições ao nosso redor. Eu tenho uma certeza no meu coração, que se você começar a se levantar e apresentar a sua casa, a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, Deus vai agir poderosamente. Deus vai agir poderosamente. Deus vai trabalhar profundamente. Porque aonde tem a presença do Senhor deve existir oração, jejum e palavra. Deve haver obediência. Deve haver arrependimento. Se você começar a aplicar aquilo que o Senhor te orienta, você vai ter sucesso. O inimigo ele pode se levantar, o inimigo ele pode tentar de todas as formas interromper o propósito de Deus, seja no seu casamento, na sua vida pessoal, seja no seu ministério, seja onde for. Mas se você estiver com os joelhos dobrados, se você estiver em oração, em jejum, em obediência à palavra de Deus, eu quero ver se o inimigo consegue ficar de pé. Ele não fica. Porque a luz dissipa as trevas. Eu tenho relatos de pessoas que quando começaram a jejuar, começaram a buscar Deus com excelência, começaram a consertar os seus maus caminhos, depois de crises em casamentos, crises, pessoais mesmo, sua própria vida, entre você e Deus, entre essa pessoa e Deus, quando começou a aplicar a disciplina espiritual, conseguiram ver grande movimento de bênção sobre essas situações. Esposo, esposa mudando, filhos sendo transformados por causa da glória de Deus que entrou no lar. Você pode ter certeza que quando a presença de Deus vai saindo da sua casa, os problemas vão começar a surgir. As situações difíceis vão começar a acontecer. Você vai ter uma tendência sempre de enfraquecer. Porque você já está... O que está acontecendo ali, do inimigo encontrar legalidade, é porque você já está fraco. Você por alguma forma se deixou levar pela negligência da palavra, a negligência da oração, reduziu o jejum, a consagração, reduziu as reuniões, os momentos de oração entre irmãos. E a partir daí, com esse declínio espiritual, começou a aparecer legalidades, situações que você conseguia lidar, não consegue mais. Situações que você via que já não existia mais, começa a acontecer. Por quê? Porque a oração, a obediência, tudo aquilo que você estava em constante fazendo, começou a diminuir. Aqui
é o poder de Deus, aqui é a ação do inimigo, pequenininho. Mas quando o poder de Deus começa a aparecer, a ação do inimigo começa a crescer. Giovana, em nome de Jesus, eu declaro que você sim sentirá a partir de agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir na direção do seu coração, que seja repreendido em nome de Jesus toda frieza espiritual e que todo ânimo venha retornar ao seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que o poder das trevas não prevalecerá sobre tua vida, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo já é ministro do Senhor em seu coração. Amém? Então, nós precisamos trazer Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos nos envolver com aquilo que tem Jesus, com aquilo que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar unidos com Cristo, porque os dias são maus, as lutas vêm, e se você enfraquecer, você não vai conseguir nem suportar, você não vai conseguir nem ajudar ninguém, e nem mesmo a sua vida está garantida diante dos céus. Porque se você não conseguir se levantar, a sua vida pode decair a um ponto que você não consegue mais retornar a Cristo. Ou pior ainda, você pode, nesse momento de frieza espiritual, o inimigo pode armar algo, e você, ou mesmo a vontade de Deus, pode te tirar dessa terra, e você perecer sem Cristo. Você perecer com culpas. Então nós precisamos todos os dias, estar unidos a Cristo. Nós precisamos todos os dias estar conectados a Ele. Ele é eterno e deve ser a nossa rocha. Se o Senhor é a nossa rocha, a tempestade não vai destruir, a chuva não vai destruir. Nós precisamos compreender que o nosso combustível, a nossa vida depende do quanto nós estamos em Cristo. Nós temos que ter decisões centradas na vontade do Senhor. Experimenta começar a orar, a buscar como você não fazia. Experimenta. É interessante que quando nós deixamos de lado um pouco da nossa fé, se nós passamos um dia sem orar, nós sentimos. Passamos 2 dias sem orar, nós já estamos ali pensando mal, além do que a gente já pensa. Passamos 3 dias, já estamos falando mal de irmãos, ou já estamos ali declarando palavras negativas, já estamos ali pensando coisas que não deveríamos pensar. Agimos de forma precipitada. Muitas vezes passamos 3, 4 dias, já estamos acusando, já estamos sem ânimo de congregar. Por quê? Porque quando há um retrocesso da vida espiritual, há um avanço da vida espiritual em Cristo, há um avanço das trevas sobre sua vida, sobre seu lar. E muitos e todos, quanto aplicam uma vida espiritual, que tenha vida de oração, que tenha vida de jejum, que tenha obediência à palavra, tem sucesso. Tem lutas? Tem desafios? Tem, mas não é por conta de pecados, é aperfeiçoamento que Deus traz. Então você está pronto para o retorno de Cristo? Arrepende-te enquanto é tempo. Volta dos teus caminhos maus. Volta das tuas ações más. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te mostrar tudo aquilo que você tem errado para que venha a ser consertado. Em nome de Jesus, o Senhor vai derramar sobre ti um espírito de arrependimento. E você vai ver tudo aquilo que você fazia. Vai começar a enxergar tudo aquilo que você fazia de errado. E vai começar a mudar em nome de Jesus. O propósito do Senhor não é derrubar, não é destruir. É dar vida e vida em abundância. Não
esqueça, o Senhor nunca quer o teu mal. Nunca coloque uma culpa de situações no Senhor. Nunca desista porque você acha que está fraco, que não pode, que não dá para conseguir. Pelo contrário, olhe para Cristo. Deixa Ele tomar posição na sua casa, na sua vida, e você vai ver que você tem força sim. Porque o Senhor não só te fortalece a enfrentar as dificuldades, como Ele também vai trazer estratégias. Ele vai trazer quebrantamento, Ele vai trazer um novo ambiente, Ele vai trazer uma nova forma de agir para que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Não deixe de lado a Cristo Jesus. Creia no que Jesus falou. Creia nas palavras de Cristo. Creia no sacrifício de Cristo. Ele perdoa pecados. Arrepende-te. Há muitos bloqueios espirituais por conta de que não há arrependimento. Tem pessoas que têm vivido uma vida de perseguições, de muitas lutas. Não é tratamento do Senhor, é porque tem andado em desobediência. E eu quero citar um ponto aqui. Eu cheguei numa casa de uma determinada pessoa e eu sentada, muito calma, muito serena, e eu olhei para o lado da porta e eu vi saindo um espírito maligno. E só pode ser coisa da minha cabeça. E aí eu fiquei olhando fixamente, para a porta de novo. E eu vi outro, todos eles muito grandes. E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E eu citei para a pessoa que eu tinha visto esse espírito, esses dois espíritos malignos. Um saiu, depois o outro saiu. E no meu coração o Senhor começou a ministrar, são espíritos de desobediência. Espíritos de desobediência. E nesse espírito pode parecer até heresias, não sei o que alguns de vocês vão pensar sobre isso que eu vou falar. Eu tenho prova de que o Senhor, eu confio no Senhor, naquilo que Ele tem falado ao meu coração, porque tem tido um direcionamento e uma verdade, tem se cumprido e se confirmado aquilo que Ele tem falado. Eu confio. E esse espírito de desobediência, não adianta você expulsar. Se você expulsar, eles podem sair naquele momento, mas eles retornarão, porque é legalidade daquele que anda em desobediência. Ele tem um lugar ali, então ele não vai sair, ele tem um lugar garantido. E nisso, uma pessoa, que morava ali, mora naquele ambiente, que não é só uma pessoa, falou, o que eu faço? Eu falei, guarda a tua vida. Ora, jejua, porque não vai sair. Não vai sair. Enquanto a pessoa da qual está envolvido com esse espírito não mudar sua mente, não haver o arrependimento, se não houver, esse espírito vai continuar. Dias antes, o Espírito Santo começou a ministrar, eu estava em oração, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Ele falando sobre exatamente isso. Ele me mostra, me instrui dias antes e dias depois eu vejo isso. E nisso, o que foi a instrução do Espírito Santo de Deus? O demônio da desobediência, ele precisa ser removido pela obediência. Cada vez que você obedece, a legalidade ela é cortada. E o Espírito Santo ele vai ganhando forma. Ele vai ganhando poder, ele vai ganhando espaço. Então, nós precisamos entender que desobedecermos a Deus traz legalidades terríveis. Não falo de pessoas que não conhecem a Cristo, porque elas não estão desobedecendo a Deus que ela nem conhece. Ela nem conhece a Deus. Mas fala-se de pessoas que conhecem a Cristo
e começam a andar em desobediência, que é rebeldia contra o Senhor, a ponto de nós vermos a palavra de Deus mostrar que o espírito maligno entrava e perturbava quem? Saul. Davi vinha, tocava harpa, ministrava louvores, o espírito saía. Quando Davi saiu, o espírito estava ali de novo atormentando. Então, há legalidades que a desobediência traz, que destrói a vida do ser humano. Porque junto desse espírito ele vai trazer não só uma presença maligna, ele vai trazer pensamentos malignos, ele vai trazer ações malignas, vai trazer destruição para dentro do lar. E como é que isso vai cair por terra? Obedecendo. Obedecendo. Só vai ser expulso obedecendo. Então tenha muito cuidado com o que você diz que vive para Cristo. Viva Cristo verdadeiramente. Não omita aquilo que você tem que fazer. Não se limite, não ponha limite na obra de Deus. Eu tenho que fazer, eu tenho que viver uma vida totalmente desprendida para viver para Cristo. Faça isso. Se o Senhor te chamou, faça. Na minha caminhada com Cristo eu vou ter que cuidar de um ministério, eu vou ter que participar do ministério de louvor, eu vou ter que sacrificar minha carne para fazer evangelismo fora, eu vou ter que sacrificar meu tempo para agir em um círculo de intercessão. Faça. Gaste todas as suas energias aos pés do Senhor. Faça. Não desobedeça. Se o Senhor te chama, Ele vê capacidade em ti. Se o Senhor, Ele tocou no seu coração para que você faça isso, Ele está te capacitando para que você tenha sucesso. Porque quando Ele te chama, o Espírito dele já foi à frente. Então faça. Não se limite. Continue uma vida de santidade para você que está em santidade. Para você que não está, eu declaro mais uma vez, arrependimento em seu coração, quebrantamento em seu coração. Que o Senhor te alcance antes do grande dia do Senhor. Em que nível você está? Daqueles que estão preparados, derramando seu sangue? Ou se preciso for derramar, por amor a Cristo? Ou aqueles que estão se preparando ainda? Ou aqueles que ainda precisam acordar? Aqueles que precisam ainda serem sacudidos? Ou que ainda estão adormecidos, que estão achando que tudo está normal, que tudo está bem, que vai dar tudo certo desse jeito. Que tipo de pessoa você está sendo? Esteja pronto. Esteja pronto. Porque o Senhor, Ele não vai medir esforço, Ele não mede o julgamento. Aquilo que o homem semeou, ele vai colher. Deus, Ele não vai dizer, gostei de você, vou tirar aqui, diminuir aqui sua sentença. Ele não vai fazer isso. Exatamente o que você falou, exatamente o que você sentiu, exatamente as ações que são manifestadas em sua vida, nós iremos prestar conta. Um por um. Palavra por palavra. Sentimento por sentimento, ações por ações. Nós iremos prestar conta. Nós não temos o que temer, nós não devemos ter medo de Deus. Deus é bom. É por isso que Ele derrama a sua misericórdia sobre nós. É por isso que Ele envia a palavra de Deus. Ele preparou tudo isso. Ele preparou tudo isso com a sua bondade para nos oferecer a salvação e nos dar todo o suporte para viver nessa salvação. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Ele, não só Jesus se entregou, mas Ele também colocou, ordenou, né? Eu creio, ordenou a Jesus que viesse a essa terra para manifestar a salvação. Ele derramou o Espírito Santo para que a gente pudesse ser ensináveis, instruídos e não errar e ter força. Derramou sobre nós o espírito de ousadia, de fortaleza, porque o Espírito Santo é completo. O que é que nós precisamos mais para viver em Cristo? O que é que nós estamos aguardando mais
para viver a presença de Deus. Tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi derramado. As bênçãos espirituais já estão sobre nós. A vida de Deus está nessa terra sendo manifestada. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado. O que nós estamos esperando mais para viver o sobrenatural? O que nós estamos aguardando sentir? Nós não vivemos pelo que sentimos. Eu quero sentir a presença de Deus para eu poder evangelizar. Eu quero sentir a presença de Deus para eu poder orar, para eu poder jejuar. Não faça isso, não espere sentir. O Senhor já ordenou. Não espere sentir. Não espere você se preparar para fazer algo. Vai em campo e o Senhor te prepara. Não negligencie o chamado do Senhor. A porta está aberta para essa salvação. A porta está aberta para que a gente possa passar e permanecer lá dentro. É muito importante que nós venhamos mudar a nossa mente. Nós somos tão fracos, tão frágeis e limitados com a nossa própria mente, porque nós sofremos se alguém não nos ama como a gente gostaria, nós sofremos se alguém não nos dá atenção como gostaria, sofremos se não conseguimos comprar algo que desejamos, sofremos porque desejamos algo e aquilo foi realizado de outra forma, não como a gente queria. Nada nos agrada. Se tem, não agrada. Se não tem, não agrada. Se come, não agrada. Se não come, também não agrada. Nada agrada o ser humano. Se a gente for viver pelos nossos sentimentos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que viver baseado pela palavra. A palavra me diz, vai, pregue, vai, pregue. A palavra me diz, vai e ame, ame. A palavra me diz, eu tenho que sofrer por amor ao evangelho, vai e sofra. Não seja, não coloque na sua mente, eu não consigo, eu não posso. Pode sim. Pode sim. Qual é o espírito que tem no seu coração? Que não pode viver, que não pode te dar capacidade de viver isso? Pode sim. Você só tem que se dispor. Você só tem que aceitar. Você só tem que dizer, eu vou. Ninguém nos obriga. O Espírito Santo não nos obriga. Ele não nos obriga a pregar. Ele não nos obriga a cuidar dos nossos irmãos, a zelar pelo nosso casamento. Ele não nos obriga a ler a Bíblia, a meditar, a orar. Ele não nos obriga a cultuar. Ele não nos obriga a nada. Tudo é decisão. O Espírito Santo vem e fala, lê a Bíblia. Mas eu decido se eu vou ou não. Mas mesmo que o Espírito Santo não fale ao meu coração, em nome de Jesus, mesmo que o Espírito Santo não fale ao seu coração, sabe o que acontece? Você não sabe o que é correto? Faça. Porque o Espírito Santo também fala pela palavra, Jesus também é a palavra. Se você não escuta aqui, escuta aqui. Faça. Não se deixe enganar. Não deixe os valores desse mundo encher o teu coração. Está muito no celular, está observando isso? Corta mais o celular, vai orar mais. Está com uma semana que eu não jejuo? Começa a jejuar. Faça metas para a sua vida espiritual. Toda semana eu quero ter uma meta de orar, de jejuar, de buscar a presença de Deus. Faça uma disciplina espiritual todos os dias, no tempo. Mas porque tem pessoas que dizem assim, mas eu vou marcar hora para mim ficar com meu Deus? Eu vou na hora que... Não, nós temos que ter disciplina espiritual. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, Anne. Vamos nos ver em breve. Se você, perdi o raciocínio, se você tem cultivado essa vida espiritual, ainda que você não escute pelo Espírito Santo aqui, você escuta aqui.
A palavra nos direciona, porque o Espírito Santo se move pela palavra. A palavra se move pelo Espírito, o Espírito se move pela palavra. São um conjunto. É um conjunto. E eu preciso, voltando, ter disciplina espiritual. O Senhor, Ele orava nos templos, tinha hora sexta, hora nona. O Senhor subia nos montes, tinha hora de orar. As pregações tinham uma hora de acontecer. Então nós temos que ter organização espiritual. Isso aqui não vai fazer a gente pecar, ter organização espiritual, mas vai fazer a gente ser disciplinados. Eu tenho isso, eu sempre tiro um tempo de oração. Eu inicio 3, termino às 5, ou então eu inicio na madrugada eu já deixo mais livre. Mas à tarde eu tiro de 3 às 5. Eu tiro dias na semana para que eu venha jejuar. Para quê? Para que eu possa manter o Espírito Santo conectado, alinhado aqui, ó, na minha mente. Para que eu possa estar com Ele, ó, unido. Se eu passar uma semana e eu não tiver um momento de consagração, um momento de jejum, o meu espírito, eu já sinto uma grande diferença. Eu já sinto essa necessidade. Se acostumou, Vanessa? Não. É porque a gente vê, ó, o nível diminuindo. A gente sente, não é costume. E se for para ser costume, para estar todos os dias na presença do Senhor, que vire costume. Não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter disciplina espiritual. As coisas vão mudar quando você começar a aplicar aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Tem falado através da palavra. Vai mudar. Então, viva. Não fale que vai viver, viva. Não fale que vai fazer, faça. Faça. Mude, porque o tempo é agora. Mude enquanto você pode ter ajuda de pessoas para te orientar, para orar por você, para interceder pela sua vida. Mude enquanto tem graça, enquanto tem perdão, enquanto ainda está sobre nós a salvação. Mude. Mude. Jesus está voltando. E esse eu creio que é um recado que o Senhor tem para nós. Eu vou estar encerrando a live, em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor tenha falado aos seus corações. E eu creio que em breve nós iremos nos encontrar de novo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que participaram comigo, Draco, Anne, Jaqueline, Aurenice, que o Senhor possa abençoar a Giovana, abençoar poderosamente a vida de vocês. E eu gostaria de tirar esses 10 minutos para que a gente possa interceder. Se a Giovana ainda estiver aí, eu gostaria que ela colocasse o nome novamente das pessoas que ela pediu para fazer a oração. Amém? Deixa eu fazer um chamado, um convite. Se você acha importante o que nós falamos aqui, você acha que pessoas precisam ouvir sobre isso, compartilhe, Compartilhe com algum familiar, com algum irmão de igreja, e que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Não sei o nome, mas eu creio que o Senhor sabe, e em nome de Jesus eu vou estar orando e intercedendo pela vida de vocês agora. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos encontramos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai fortalecendo, Pai, cada coração. Senhor, traz arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Traz arrependimento, Pai, profundo, Senhor, em nome de Jesus. Sobre essas vidas que aqui estão, sobre as vidas que ainda ouvirão, Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que o espírito de vida
possa ressuscitar aqueles corações que estão quebrados, aqueles corações que estão, Pai, precisando de um avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, com a força do Teu poder, derrama graça, Pai, sobre os casamentos, derrama graça, Pai, em nome de Jesus, sobre cada servo, sobre cada serva, cada discípulo, cada homem e mulher de Deus que tem trabalhado, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a obra, levando a palavra, levando o ensinamento, sendo ministros de louvores, sendo ministros de crianças, Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder, Senhor, venha enriquecer a cada um, Pai, conforme a Tua palavra, que seja expulso, Pai, toda ação contrária, em nome de Jesus, que seja expulso, Pai, toda obra contrária, Pai, que tem percorrido mentes e corações, em nome de Jesus, e que eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo já está fazendo uma obra, Pai, poderosa nesses corações, e eu verei o testemunho, Senhor, de vida, um testemunho de mudança, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje. Assim eu te oro e te agradeço. Guarda, protege, livra de todo mal os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, fiquem na paz. Tchau. Amém. Eu vou editar.